Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Gap em inglês significa lacuna, né? E é, na minha opinião, uma das maiores viagens na maionese que tem, que o pessoal faz na Bíblia, tá, pessoal? Eu gostaria de pedir encarecidamente para todo mundo não ficar viajando na maionese, né? O que está escrito na Bíblia é o que está escrito, né? Não fique fantasiando, inventando, tá? Aquilo que você não consegue explicar. Se tem uma coisa estranha que você não consegue explicar, nós temos que ser humildes e falarmos assim: eu não sei. Ao invés de nós pegarmos e ficarmos viajando na maionese, né, e criando um monte de coisa que não está na Bíblia, tá? Então, a teoria do gap, ela é o seguinte, né? Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, tá? E aí, a hora que você chega no Gênesis 1:2, então você tem lá, e a terra era sem forma e vazia. Aí que começa, né? O pessoal fala, opa, né? Mas como que um Deus perfeito iria criar a terra sem forma e vazia, né? E para piorar, existe aqui em Isaías 45:18 o seguinte, né? Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então, esse versículo aqui acaba dando uma força para a teoria do gap, porque ele está falando assim que Deus não criou ela vazia, mas em Gênesis 1:2 está dizendo que a terra era sem forma e vazia. Então, né, como eu já falei, gap significa lacuna. Então eles querem dizer que existe alguma coisa que aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 que a Bíblia não relata, tá? E aí começa a viagem, né? Aí o pessoal fala que foi Satanás que veio pra terra e destruiu tudo, né? Porque em Gênesis 1:1 já estava tudo prontinho, tudo bonitinho, né? E aí o Satanás vem e faz essa bagunça na terra, né? E foi aí, olha onde a coisa vai parar, né? Foi aí que extinguiu os dinossauros, né? E por aí vai, tá? Gente, a Bíblia, ela não fala assim diretamente sobre dinossauros, tá? Tem até um versículo aqui no Gênesis, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, tá? Encontrei aqui. Então, em Gênesis 1:21, você tem Hataninim Hagidolim, tá? E isso aqui até pode, de repente, ser uma referência a dinossauros, tá? Mas isso aqui pode também simplesmente significar peixes grandes, né? Aqui tá como grandes baleias, tá? Então pode ser simplesmente isso, né? Ou de repente pode ser uma referência a dinossauro isso aqui, tá? Mas assim, pode ser, né? Então, diretamente e indiretamente falar de dinossauro, a Bíblia não fala, tá? Então, nós devemos nos ater àquilo que a Bíblia fala e não aquilo que ela não fala, tá? Então, aquele versículo lá de Isaías 45:18, né, que o pessoal usa para justificar essa teoria do gap aí, ele, do gap, né? Ele não serve para isso, tá? Ele não serve para justificar a teoria do gap.
Por quê? Tá? Em primeiro lugar, aqui, em Gênesis 1:1, né? Em Gênesis 1:2, ele está dizendo que a terra estava torro vavorro, tá? Que é sem forma e vazia, tá? Aqui em Isaías 45:18, ele está falando assim que Deus não criou a terra torro, né? Mas ele criou ela para lashevet, né? Que é habitar, né? Então, aqui simplesmente está falando que Deus, quando ele terminou a terra, tá? A terra não estava vazia, mas ela estava habitada, né? Que é esse verbo aqui, tá? Aqui torro é vazio e lashevet é habitar, tá? Então, se a gente pegar e vir aqui, né? Em Gênesis 2:1, olha só, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, né? Ou seja, quando Deus terminou de fazer a terra, já estava em Gênesis 2:1, né? Então, olha só, Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, né? Então, Deus ele só terminou a obra dele no 7º dia, né? E quando ele terminou, aí já tinha na terra animais, pessoas, né? Tinha os peixes nos mares, nos rios, tinha as aves nos céus, né? Então a terra ela não estava mais torro, como está falando aqui em Isaías, né? Mas ela já era habitada, tá? Então, essa teoria do gap, gente, do gap, né? Da lacuna, é simplesmente uma viagem na maionese, tá? Então, não tem o que justifique isso aí, tá? Não tem o que justifique essa teoria, tá? As pessoas simplesmente não entendem o que ela está lendo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto, tá? Acabou a história aqui. Aí depois, em Gênesis 1:2, ele vai contar como é que Deus fez o céu e a terra. Vocês estão entendendo? Não existe ligação entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Não é uma sequência, tá? Ele simplesmente está dizendo, ó, no princípio Deus criou o céu e a terra, beleza? Beleza, Deus criou, tá. Agora vamos ver como é que Deus criou. Aí ele começa a contar. E a terra era sem forma, vazia e tal, né? E para essas pessoas que dizem assim, né? Ah, mas como que um Deus perfeito ia fazer uma terra sem forma e vazia, né? Em primeiro lugar, quem diz isso está querendo saber mais que Deus, porque Deus falou que ele fez sem forma e vazia, né? Então, ninguém tem o direito de falar que ele não fez, ele está falando que ele fez, tá? Em segundo lugar, ainda não estava completa a obra dele, né? Ele ainda estava fazendo. A hora que ele terminou, né, já não estava mais sem forma e vazia, já não estava mais torro vavorro, né? E se você vê lá aquele versículo de Salmos que diz, né, que Davi diz, né, que Deus via a substância informe dele, você pode dizer mesmo, como é que Deus fez uma substância informe, né? Deus tinha que ter feito já uma criança assim, nascer assim, do nada, né, prontinha, bonitinha, né, tudo certinho. Deus tem poder para fazer isso? Ele tem, tá? Mas existe um processo pelo qual a criança passa, na qual ela é formada, né?
primeiro ela é uma substância informe, né? Aí ela vai pegando forma lá e nasce uma criança, né? E aqui, nessa questão aqui da teoria do gap, né? Teoria do gap, toda hora eu falo gap, é a mesma coisa. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Letra Ot, tchau!